Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School e essa aqui é a nossa quinta aula para falarmos a respeito das cartas gerais do Novo Testamento. Depois de termos visto já as cartas de Paulo, carta de Tiago, carta de Pedro, agora chegou a hora de vermos as cartas escritas pelo apóstolo João. Ele que já teria escrito o Evangelho de João um pouco antes de ter escrito estas cartas. Agora hoje nós vamos ver sua primeira carta, a primeira epístola de João. Essa que é a primeira e maior das três cartas que carregam o seu nome. Como essa carta não identifica uma igreja específica, uma localidade específica e nem um indivíduo específico, é que essa carta vai ser classificada como uma carta geral. E este escrito é denominado carta, mesmo sem tendo uma introdução, apresentação do autor, saudação inicial, saudação final, e é por causa do seu conteúdo e do seu tom de intimidade que nós vemos que realmente era uma carta, mesmo sem algumas dessas características de uma carta. Quando nós falamos a respeito da autoria da primeira carta de João, é necessário que nós declaremos que primeiro essa carta tem autoria desconhecida, já que o autor não vai se apresentar, assim como nós vimos no Pentateuco e alguns dos outros livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Se o autor não se apresenta, não se identifica, é necessário que primeiro nós afirmemos que o autor é desconhecido. Porém, o testemunho da igreja e da tradição é forte e consistente, atribuindo a autoria dessa carta ao apóstolo João. E justamente o fato de essa carta ser anônima é que ela vai reforçar a declaração da igreja primitiva como sendo de autoria de João. Porque se você pensar, só alguém com um status tão forte, tão grande como o de João, apóstolo, tão conhecido pela igreja em geral da época, para escrever uma carta dessa com tamanha autoridade, de maneira inconfundível e irrefutável, sem contar que o autor dessa carta está esperando completa obediência dos seus leitores. Imagina, ele não escreve quem é que está escrevendo, mas ele diz: eu espero que vocês façam o que eu estou dizendo. Somente alguém com muita autoridade e muito bem conhecido dos seus leitores para escrever uma carta como essa. E essa autoria joanina dessa carta, ela é tão forte que essa carta nem chegou a ser disputada como as outras antilegomena, e por isso ela fica na categoria de homolegomena, daqueles livros que foram aceitos por todos. Isso é impressionante a respeito dessa carta. João, que era o apóstolo mais novo de Jesus, junto com seu irmão Tiago, eram conhecidos como os filhos de Zebedeu, segundo Mateus 10, e de acordo com Marcos 3, Jesus os chamava de filhos do trovão. E esse João era aquele Joãozinho, um dos três companheiros mais íntimos de Jesus. Ele fazia parte daquele ciclo de amizades com João, Tiago e Jesus, e foi testemunha ocular do ministério de Jesus desde o princípio até a morte, ressurreição e ascensão aos céus. João também escreveu o Evangelho segundo João, onde ele vai falar a respeito de si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava e que também reclinou sua cabeça sobre Jesus lá na última ceia, e também foi ele quem escreveu o livro de Apocalipse, que mais tarde nós vamos ver também. Falando a respeito da datação, João provavelmente escreveu essa carta na última parte do primeiro século. A tradição da igreja vai sempre falar a respeito de João durante esse período que ele escrevia essas cartas, seu evangelho, o livro de Apocalipse, como já estando em idade avançada, e nessa época também vivendo na cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. Quando nós falamos a respeito da datação dessa carta, é muito difícil porque não existe nenhuma indicação histórica ou expressada pelo autor de maneira clara. Mas quando você olha para o Evangelho de João e essa primeira carta de João, nós vamos notar que o estilo e a linguagem são muito similares, parecidas. E essa similaridade faz com que muitos venham datar a primeira carta de João como tendo sido escrito logo depois do Evangelho de João. Sendo assim, como a maioria dos estudiosos datam o Evangelho de João na última etapa do primeiro século, então eles também vão datar essa primeira carta como sendo nesse mesmo período. O único limite dessa datação é referente ao fato de que João não menciona qualquer coisa a respeito da perseguição que veio por meio de Domiciano, o imperador. E essa perseguição começou por volta de 95 depois de Cristo. E por isso a maioria dos estudiosos
estudiosos vai datar 1 João tendo sido escrita entre 90 a 95 depois de Cristo. O versículo-chave dessa carta seria 1 João 3, versículo 2, um versículo que eu amo muito, onde João diz o seguinte: amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele realmente é. A ênfase dessa carta está no que significa a verdadeira caminhada e vida de fé, a obediência ao mandamento do amor mútuo e a manifestação dos falsos mestres ou dos falsos profetas. A palavra-chave aqui nessa carta é conhecer, que com seus sinônimos vão aparecer 13 vezes na primeira carta de João. Mesmo já sendo um velhinho, um senhor de idade, João ainda estava ministrando ativamente nas igrejas. Mas imagina isso, quando João se tornou um discípulo, ele era o mais novo. Agora ele sendo o último dos apóstolos remanescentes, mesmo velhinho, ele era o último daqueles que ouviram e viram e tocaram Jesus, conversando e ouvindo coisas da boca diretamente de Jesus, tanto no seu ministério quanto durante sua crucificação, testemunhando os aparecimentos de Jesus na ressurreição, tendo visto com seus próprios olhos o dia que ele ascendeu aos céus. Quão importante era poder ouvir o evangelho a partir da boca de João. Os pais da igreja, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria e Eusébio, disseram que depois desse tempo que João experimentou o ministério em Jerusalém com Jesus, João foi morar em Éfeso, isso na Ásia Menor, como nós já havíamos falado anteriormente em algumas aulas. Lá ele estaria servindo nesse progresso evangelístico e ao mesmo tempo supervisionando várias igrejas que haviam nascido naquele período. Um pai da igreja chamado Papias, que teve contato direto com João, descrevia João como uma voz viva e duradoura. Onde quer que João estava, todos queriam estar com ele e ouvir a sua voz. Mas João, enquanto ele estava aproximando da sua morte, já velhinho, ele ainda precisava lutar uma última batalha. Ele precisou lutar contra o gnosticismo. Isso da palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento. O gnosticismo defendia o dualismo, dizendo que aquilo que era material era mal, aquilo que era espiritual e sem corpo era bom. Era também necessário um conhecimento mais alto, mais pleno, diferente desse conhecimento comum. Somente alguns iluminados poderiam ter esse conhecimento, e estes eram os verdadeiros cristãos, aqueles que haviam alcançado a verdadeira luz. Mas um dos grandes problemas do gnosticismo, e é o que parece que João estava lutando contra aqui, é o fato do gnosticismo negar a humanidade de Jesus Cristo. Já que a matéria era má, Deus não poderia se tornar matéria, porque se tornando matéria, ele se tornaria impuro. Então eles dizem que Jesus se pareceu como homem, mas ele não era realmente homem. Depois daquelas heresias judaizantes que nós vimos Paulo lutar contra, tentando fazer com que os cristãos se circuncidassem, voltassem às tradições judaicas, essa daqui é com certeza o maior dos inimigos do cristianismo no final do primeiro século. Essas perspectivas gnósticas, elas destroem não somente a humanidade de Jesus, como também destroem a expiação, já que é necessário que Jesus fosse não somente Deus, como também verdadeiramente humano, fisicamente real. Um homem que sofreu, morreu na cruz. Se ele não era humano, se ele não foi um homem verdadeiramente, fisicamente, então o seu sacrifício é nulo. Tendo explicado tudo isso, vamos cair no nosso esboço, começando no capítulo 1, versículo 1, com o prelúdio da carta e o primeiro tema, João falando a respeito do verbo. Ele vai começar a sua carta então sem se apresentar, sem falar para quem ele está escrevendo, sem comentar onde ele estava, como ele estava, mas vai simplesmente, diretamente falar a respeito do verbo da vida, dizendo que Jesus, que é aquele que era desde o princípio, é quem nós ouvimos, quem vimos com os nossos olhos, a quem contemplamos, a quem apalpamos com as nossas mãos, nós o tocamos. Ele é o verbo da vida, e a vida que nós ganhamos na salvação pela graça de Deus vem a nós por meio do verbo. Este é o verbo que vimos, tocamos, ouvimos, e foi tudo isso que nós anunciamos a vocês. Ele é a vida e ele é real. Se ele não fosse fisicamente real, nós não poderíamos ver,
ouvir, tocá-lo. Aí no versículo 3 ele diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, foi isso que vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Depois do nosso esboço, do capítulo 1, versículo 5, até o 2, versículo 2, nós vamos ouvir João falando a respeito do segundo tema da sua carta. Ele vai falar sobre o pecado e sobre o perdão. As duas questões enfatizadas aqui nessa porção, então, são, primeiro, que nós devemos andar na luz e, portanto, andar na verdade. Significa também andar em Deus, porque Deus é luz. Então, andarmos na luz significa também andarmos na verdade. Segunda ênfase, aqueles que alegam não pecar não andam na luz, mas aqueles que caminham na luz, eles confessam os seus pecados, porque todos sabem que todos pecam, mas aqueles que escondem os seus pecados não andam na verdade. Por isso, lá no versículo 9, ele vai falar o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só ele pode nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e isso significa que sua palavra não está em nós. O ponto aqui é viver em uma contínua santificação, buscando viver em pureza e em santidade. Mas se porém pecarmos, nós confessamos os nossos pecados, trazemos os nossos pecados à luz, porque nós temos um advogado no céu, junto ao Pai. Ele é Jesus, ele que é a nossa propiciação dos pecados. Não ignore os pecados, não finja não ter pecados, traga pecados à luz para você ser perdoado pelo nosso advogado e por Deus. Depois do nosso esboço, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 11, ele vai introduzir um terceiro tema na sua carta, falando sobre o amor mútuo, aqui no caso também adicionando o ódio. As três questões enfatizadas nessa porção são, primeiro, andar na verdade ou andar na luz também, né? Significa ser obediente aos mandamentos de Jesus. No versículo 4 ele vai dizer: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Segunda questão enfatizada é que este mandamento é antigo, não é novo para que você não saiba. E o mandamento é que nós amemos uns aos outros. Aí no versículo 9 ele vai dizer assim: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ele até agora está em trevas. Pode dizer que você está na luz o quanto você quiser, mas você odeia o seu irmão. Isso mostra que você não está caminhando na verdade, não está caminhando em Deus, não está caminhando na luz. E terceira ênfase, não amar é também odiar e, portanto, caminhar nas trevas. Isso significa, por implicação, que você está caminhando em pecado, mesmo que você negue esse fato. No versículo 11, ele vai dizer assim: aquele que odeia o seu irmão está ainda nas trevas e anda por ela. Ele não sabe para onde vai, porque as trevas estão cegando seus olhos. Não basta dizer que você está em Deus, é necessário que a sua vida demonstre isso através do andar na luz. Depois do nosso esboço, do capítulo 2, versículo 12 até o versículo 14, nós vamos ver um interlúdio e o autor dando alguns dos motivos para ter escrito essa carta. Todas as razões que o autor vai dar aqui para falar do porquê ele escreveu essa carta tem o propósito de dar a certeza a todos os seus leitores de que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Ele vai escrever a eles como pais, filhos e jovens, dando a cada um desses um motivo pelo qual eles precisam ler essa carta e compreender o que significa ser filho de Deus. Ele vai dizer que seus pecados foram perdoados por amor do seu nome, isso, o nome de Jesus, porque eles conhecem a Cristo e ao Pai, porque eles são fortes e venceram o maligno, porque eles conhecem o Pai, porque eles são fortes e a palavra de Deus permanece neles. Estes seriam os motivos que o autor encontrou para escrever essa carta para eles. Depois do nosso esboço, capítulo 2, versículo 15 até no versículo 17, nós vemos um prelúdio à advertência. E o autor vai falar sobre como é necessário que eles não amem o mundo. O amor que eles devem expressar porque eles são filhos de Deus, porque eles andam na luz, deve ser expressado em relação aos seus irmãos, ao seu próximo, não em relação ao mundo lá fora. No capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse
segundo prelúdio aqui vai preparar o terreno não somente para as advertências que estão vindo agora, mas também como prenúncio lá do capítulo 4, do 1 ao 6, que nós vamos ver já já, falando a respeito dos falsos profetas que claramente estão situados no mundo. Por isso, rejeite-os. O mundo passa, seus desejos mundanos passam, mas a luz sob a qual andamos, pela vontade de Deus, permanece para sempre. Repetindo aqui o que o autor está dizendo, é que nós devemos amar, mas este amor é revelado dentro da comunhão dos santos e não para com o mundo. Depois do nosso esboço, do capítulo 2, versículo 18, até o 2, versículo 27, nós vamos ver a advertência sobre negar o filho, isso falando novamente a respeito do primeiro assunto, o verbo. Essa sim é a verdadeira razão de João ter escrito essa carta. Quando João saiu de Éfeso, os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores estão tomando conta de igrejas e estão abalando todos os fiéis, trazendo ensinamentos e doutrinas falsas, porque eles estão caminhando sob um espírito do anticristo. Como nós sabemos? Pelo fato deles negarem a natureza de Cristo, junto com essa ênfase na encarnação de Jesus, dizendo que verdadeiramente ele era homem, ele era físico, ele era real. Nós vemos que o autor também está tentando garantir a seus leitores de que a unção que eles carregam é verdadeiramente do Espírito Santo, mas ele faz isso sem fazer com que essas pessoas entendam de que aqueles que têm a unção do Espírito Santo não precisam mais de ensino. Vocês têm a unção, mas é necessário que vocês continuem aprendendo e entendendo a verdade. Nos versículos 22 e 23 ele vai descer a cacetada, lançando a braba, fazendo eles entenderem como distinguir verdadeiramente os falsos mestres, os falsos profetas naquele tempo. Ele vai dizer assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Querendo dizer aqui também que alguns dos seus mestres estavam ensinando de que ainda haveria de vir um Messias, ainda haveria de vir um poderoso rei. Esse Jesus que veio era apenas um anjo, ou era apenas um introdutor do Messias que havia de vir, era um profeta que estaria anunciando aquilo que iria vir, mas não necessariamente o Messias. O João diz assim: quem é mentiroso a não ser aquele que nega que Jesus é o Messias, o Cristo. Este mesmo é o anticristo, este que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Depois do nosso esboço, do capítulo 2, versículo 28, até o 3, versículo 10, ele vai falar sobre o pecado e sobre ser filhos de Deus. Aqui, então, tratando do segundo tema novamente. Enquanto esse segundo tema de amar uns aos outros vai sendo construído aqui na carta, nós ganhamos mais entendimento daquilo que ele disse lá no capítulo 1, do 5 ao 22, em relação a andar na luz e não nas trevas, a necessidade de sabermos que nós somos pecadores, mas verdadeiramente somos filhos de Deus. O que está em questão aqui é o relacionamento entre o pecado e os filhos de Deus. João vai começar garantindo que vocês são filhos de Deus. E aí ele vai tratar da questão do pecado, entendendo que essa questão aqui vem logo depois daquilo que ele acabou de falar sobre os falsos profetas. Parece muito provável que esses falsos profetas também estariam ensinando que os verdadeiros filhos de Deus não pecam, não têm pecado algum. No capítulo 3, versículo 2, que é o nosso versículo-chave, ele vai dizer o seguinte: amados, nós já somos filhos de Deus, tem certeza disso, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, Jesus Cristo, então nós seremos semelhante a ele, como aquele que não tem pecado, puros, santos, imaculados, porque daquele dia nós o veremos como ele realmente é. Aí nos versículos 7 e 8 ele também diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado, esse é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Aí no nosso esboço do capítulo 3, versículo 11 até o versículo 24, ele vai falar sobre o ódio e o amor, voltando ao terceiro tema novamente. Não vai ser por acaso aqui que logo depois que ele fala a respeito do pecado, ele vai trazer mais evidências sobre como nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E a evidência principal
é de que nós amamos uns aos outros. Mas aqueles que dizem que não têm pecado, estes que dizem ser filhos de Deus, vivem na luz, estes vivem no pior tipo de pecado, porque não amam os seus irmãos, e o ódio aos irmãos é característica de trevas. Aí os versículos 16 a 18 vão especificamente refletir a essência do Evangelho, que é o amor de Cristo nos alcançando e agora o nosso amor alcançando aqueles que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo ele vai ecoar a essência da lei, falando sobre o fato de que se nós tivermos bens financeiros e virmos alguém passando necessidade, é necessário de que nós ajudemos, porque é assim que nós manifestamos o amor de Cristo que nos alcançou. E aí ele vai dizer: não amem somente com palavras, amem em ação e em verdade. É assim que nós demonstramos a verdadeira filiação que nós temos. Depois do nosso esboço, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar novamente sobre negar a encarnação de Cristo. Vamos voltar para o primeiro tema novamente, falando sobre o verbo e sua realidade. Nessa porção aqui, parece que o autor está expondo as principais características dos falsos profetas, dos falsos mestres naquela época. João vai dizer que a evidência mais clara de que eles não falam pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo, é o fato de que eles negam a encarnação de Cristo. E este é o espírito do anticristo. Nos versículos 3 e 4 ele diz assim: assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual você já tem ouvido há muito tempo falar que eles estariam vindo. Esse espírito já está nesse mundo. Depois do nosso esboço, do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 21, ele vai falar sobre o terceiro tema ligado ao primeiro tema. Ele vai usar esse amor fraternal de amar uns aos outros com a realidade do amor de Deus que nos alcançou e que foi manifestado justamente na encarnação de Jesus. Sua morte efetuou a expiação de Deus por nós. Essa porção, combinado com o capítulo 5, nos versículos 6 a 8, que nós vamos ver já já, parecem sugerir que o que o autor está dizendo é que esse ensino de negar a encarnação de Jesus é também negar a própria obra salvífica de Cristo. Nos versículos 9 e 10 ele diz assim: o amor de Deus para conosco se manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, encarnação, e ele fez isso para que nós vivamos por meio dele. Nisso é que está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor uns pelos outros, então, é manifestado pela fé no Evangelho, que anuncia que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Este amor de se entregar por nós é o que faz com que nós nos entreguemos e amemos uns aos outros. Nos versículos 18 a 19 do capítulo 4 ele diz assim: nesse amor não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito elimina o medo, porque o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Já nós amamos porque primeiro ele nos amou. Entenda o que o versículo está dizendo aqui. Ele não está dizendo nós amamos a Deus porque primeiro ele nos amou. Ele está dizendo nós amamos uns aos outros porque primeiro Deus nos amou. E este amor de Deus em nós é o que nos capacita, nos empodera e nos permite nos entregarmos uns aos outros. Agora, nosso esboço do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ver o primeiro tema ligado ao terceiro tema e ao segundo. Então, como é que o verbo se conecta com tudo isso que nós estamos falando? O autor vai ensinar que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E isso inclui a sua encarnação e a sua morte na cruz, a sua expiação. São esses que acreditam nisso
que também amam uns aos outros, amam os outros filhos de Deus. Esses versículos 6 a 8 vão nos dar uma melhor ideia sobre essas heresias sendo pregadas. Os falsos profetas aqui pareciam estar anunciando de que algo realmente aconteceu durante o batismo de Jesus. Alguns iriam dizer, na verdade, que o Cristo, o Messias, o Verbo, veio sobre Jesus, o homem, durante o seu batismo. Mas lá na cruz, antes dele morrer, o Verbo deixou Jesus na cruz sozinho, morrendo como homem. Eles eram separados, eles não eram a mesma pessoa. E por isso o autor aqui vai dizer que não tem dessa. Ele veio pela água no batismo, mas ele também veio pelo sangue na cruz. O verdadeiro Espírito vai testemunhar tanto do nascimento carnal de Jesus, físico, como também vai testemunhar da sua morte, da sua expiação. No 6 a 8 ele vai dizer assim, então: este Jesus é aquele que veio pela água e pelo sangue também. Ele é Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas ele veio também pelo sangue. E é o Espírito que dá testemunho disso. E o Espírito é a verdade. Por isso eu digo que os que dão testemunho são três: o Espírito Santo, que veio sobre Jesus e que é Deus e que testemunha com a verdadeira unção que estes filhos de Deus têm, a água pelo qual Jesus foi batizado e que testemunha que ele realmente foi encarnado e realmente era o Cristo e realmente era Jesus, e o sangue que foi derramado de um homem, Jesus, mas que foi derramado também do Cristo Jesus, porque não há separação entre o homem e Deus ali. Jesus é sempre Deus, Jesus é sempre homem, ele é o Messias, o Filho de Deus. E por isso esses três concordam entre si. E é aqui que o autor vai dizer: aqueles que creem nisso, eles têm a vida eterna, porque eles têm o verdadeiro Espírito e são verdadeiramente filhos de Deus. Nos versículos 11 e 12 ele vai dizer assim: esse testemunho que o Espírito, a água e o sangue dão, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E este Filho, para sua surpresa, é Jesus. Então, ou você tem ele, ou você não tem. E para finalizar o nosso esboço do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 21, nós vemos a conclusão, o segundo tema a respeito dos falsos profetas, ligados ao primeiro tema. Então, depois de algumas palavras aqui de confiança, baseados na fé em tudo aquilo que acabou de ser dito, falando que nós somos ouvidos por Deus, porque nós somos verdadeiramente seus filhos, que nós temos o Filho de Deus, e quando nós pedimos algo, ele nos responde porque nós pedimos segundo a sua vontade, e temos a sua vontade porque somos os filhos de Deus. Aí João vai voltar agora no tema que começou tudo, a questão do pecado e quem são os verdadeiros filhos de Deus, estes que têm verdadeiramente a vida eterna. No versículo 18 ele vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou também não está no pecado. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Ele vai finalizar aqui então dando a certeza da adoção e da vida eterna aqui no versículo 20, nos ensinando de que Jesus já veio, o Cristo já veio, o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Presta atenção como ele diz aqui agora: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós temos Jesus, nós somos filhos de Deus, o seu amor nos alcançou, nós amamos uns aos outros, e porque nós amamos uns aos outros, nós nos defendemos contra as falsas doutrinas que negam a vinda de Jesus Cristo, que é a própria prova de que Deus nos amou e nos adotou, e hoje nós somos filhos dele, e assim por diante. Ao invés de se despedir dos seus leitores aqui como normal e abençoar eles com a graça e paz e assim por diante, o autor vai simplesmente finalizar sua carta com uma advertência. Ele vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos da idolatria. Agora, conseguindo ver essa carta com essas divisões, com essas ênfases, você provavelmente vai conseguir ver também como o autor vai falar sobre essas mesmas coisas lá no Evangelho de João. A encarnação do Verbo, o amor de Deus, o ministério do amor, a luta contra os falsos ensinos,
Deus, a expiação dos nossos pecados, tudo isso está aqui de maneira resumida e por isso nós precisamos guardar essa carta com muito valor. E é assim que nós vamos finalizar essa aula. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.